O sussurro na parede. Havia uma casa velha no final da estrada do cedro, coberta por eras e esquecimento. Ninguém morava ali há mais de 20 anos, desde que os antigos donos desapareceram numa noite de chuva, deixando o jantar na mesa e o rádio ainda ligado. Ana, uma estudante de arquitetura, decidiu passar a noite lá. Fazia parte de sua pesquisa sobre construções abandonadas e o modo como o tempo as consumia. Ela queria registrar cada detalhe. As rachaduras nas paredes, os afrescos desbotados, o som do vento passando pelos buracos do telhado. Chegou ao entardecer, com o sol se pondo atrás das árvores. O ar estava parado, úmido, como se a casa prendesse a respiração esperando por algo. Ao entrar, o primeiro som que ouviu foi um leve toque-toque, vindo das paredes. Ela pensou ser o encanamento, talvez ratos. Ligou a lanterna e começou a explorar. A casa parecia viva. O piso rangia sob seus passos e o papel de parede se descascava como pele velha. No quarto principal havia um espelho enorme, rachado no canto, e sob ele algo riscado na madeira da penteadeira. Eles ainda estão escutando. Ana riu, nervosa. Achou que fosse coisa de adolescentes que invadiram o lugar antes dela. Mas o toque-toque voltou. Agora, mais perto, do outro lado da parede, como se alguém a imitasse. Ela encostou o ouvido. Um sussurro, baixo, rouco, quase humano. Você veio tarde demais. Ana recuou. O som parou. Ela quis acreditar que era o vento, mas o ar ali dentro era denso, pesado demais para vento algum circular. Mais tarde, quando tentou dormir, algo começou a raspar na parede, do outro lado da cama. Era como unhas arranhando madeira, lentas, impacientes. De repente, o som parou, e uma batida única ecoou, seca, como um punho fechado. Ela acendeu a lanterna. Na parede, bem onde estava o som, havia uma nova rachadura, fina, fresca, gotejando algo escuro. Ana tocou. Era frio. Quando olhou os dedos, percebeu que não era tinta. O sussurro voltou, agora mais claro, mais próximo. Ajude-nos a sair. A parede começou a inchar, pulsando como se algo tentasse atravessá-la. As rachaduras se abriram, revelando rostos deformados sob o reboco. Olhos, bocas, todos se movendo num coro de agonia. Ana gritou e correu até a porta, mas a madeira do piso se moveu sob seus pés. Algo a segurou pelo tornozelo, uma mão pálida saindo das frestas. Enquanto lutava para se soltar, olhou para o espelho do quarto e viu, refletido ali, ela mesma presa dentro da parede, arranhando, sussurrando. Quando a casa foi demolida anos depois, os trabalhadores encontraram apenas um detalhe curioso. Nas paredes internas, marcas de unhas humanas e uma mensagem escrita em sangue seco. Eu ainda escuto. A casa que me encontrou. Lucas trabalhava como entregador e passava horas dirigindo pelas estradas do interior. Numa noite chuvosa, o GPS o levou por um caminho desconhecido, uma estrada de terra que parecia não ter fim. Quando o carro começou a falhar, ele viu uma luz no meio da mata. Uma casa simples, com uma varanda acesa e fumaça saindo da chaminé. Alívio. Buzinou, mas ninguém respondeu. Então bateu a porta. Uma senhora apareceu, rosto enrugado, olhos gentis, um lenço cobrindo o cabelo. Entre, meu filho, está encharcado. Ela lhe deu uma toalha e chá quente. A casa era aconchegante, antiga, mas limpa. Havia retratos nas paredes, todos da mesma família, mas com rostos borrados pelo tempo. A estrada é perigosa à noite, disse ela, sorrindo. Melhor descansar aqui. Lucas, exausto, aceitou. O quarto tinha cheiro de madeira úmida e velas queimando. Ele dormiu rápido. No meio da madrugada, acordou com um som estranho.
passos no corredor, passos lentos, arrastados. Ele olhou debaixo da porta. Havia sombras se movendo. Quando tentou abrir a porta, ela estava trancada por fora. Ele chamou: "Dona!" Nada. Apenas o barulho de respiração pesada do outro lado da porta. De repente, um sussurro: "Você não devia estar aqui." Lucas recuou. As velas se apagaram sozinhas. O ar ficou denso e ele sentiu o chão tremer levemente. Quando o dia amanheceu, a porta estava destrancada. Ele saiu às pressas, agradeceu à mulher, que agora parecia mais pálida, quase transparente, entrou no carro e foi embora. Mas o GPS marcava algo estranho. Ele olhou pelo retrovisor. A casa, que estava atrás dele, sumiu. No lugar, só uma clareira vazia. Nenhum rastro de construção. Dias depois, quando contou a história a um morador da região, o homem empalideceu. "Essa casa já queimou há 20 anos. Como assim? Eu dormi lá." O homem balançou a cabeça. "Todo mundo que se perde naquela estrada diz a mesma coisa. A casa aparece, mas nunca está no mesmo lugar." Lucas riu, nervoso, tentando achar alguma explicação. Mas quando chegou em casa e abriu a mochila, encontrou dentro o retrato antigo da senhora, emoldurado, e no verso, uma frase escrita à mão: "Volte quando escurecer." A casa do espelho partido. Marina sempre foi fascinada por casas antigas. Arquiteta e restauradora, passava os fins de semana visitando vilas abandonadas e colecionando fotos de ruínas esquecidas. Mas havia uma casa que todos evitavam. Uma mansão nos limites de São Bento do Sul, cercada por um bosque que o vento nunca atravessava. Chamavam-na a Casa do Espelho Partido. Diziam que há 50 anos, uma família inteira desaparecera lá dentro. E que, desde então, toda vez que alguém entrava, algo espelhado acontecia. Ouvia-se o próprio nome vindo do andar de cima. Ouvia-se o próprio reflexo mover-se sozinho, sorrindo quando não devia. Marina não acreditava em nada disso. Até o dia em que recebeu um e-mail anônimo com o assunto: "Você quer ver a verdade da casa?" É um endereço, o da mansão. Ela chegou ao entardecer. O portão de ferro enferrujado rangeu como um grito. O ar tinha cheiro de chuva antiga e ferrugem. As janelas estavam cobertas de poeira, mas, por dentro, algo brilhava. Um reflexo rápido, como vidro polido. Ao entrar, sentiu o chão ceder sob o peso dos anos. Tudo era escuro, exceto por um grande espelho rachado na parede da sala. Metade dele refletia o cômodo normalmente. A outra metade mostrava o mesmo lugar, mas com diferenças sutis. Uma cadeira movida, um quadro torto, uma vela acesa. Marina se aproximou. A vela acesa no reflexo tremulou, mas não havia vela alguma no mundo real. Ela recuou. O espelho a imitava, com um pequeno atraso. Um segundo depois, seu reflexo sorriu. Ela não. Assustada, subiu as escadas. O ar ficava mais frio a cada degrau. Havia retratos antigos nas paredes, todos riscados no rosto. No último corredor, uma porta entreaberta deixava escapar luz de vela. Lá dentro, uma mesa coberta de fotos antigas. Em todas, pessoas desconhecidas, exceto em uma. Nela, Marina, muito jovem, diante da mesma casa. Mas a data no verso dizia 1973. O espelho do quarto começou a tremer. De dentro dele, algo arranhava o vidro, tentando sair. Ela correu, desceu as escadas tropeçando, mas quando alcançou a porta principal, a casa não tinha saída. O corredor se multiplicava em espelhos, refletindo infinitas versões dela mesma. Algumas chorando, outras rindo, uma delas parada, observando-a com olhos vazios. "Você finalmente voltou", sussurrou uma voz idêntica à dela.
O espelho à frente se partiu. Do outro lado, uma mão igual à sua agarrou seu braço e a puxou para dentro. A casa ficou em silêncio. O espelho se recompôs, liso e perfeito. Agora mostrava apenas a sala vazia. E ao fundo, Marina, parada dentro do reflexo, batendo no vidro e gritando sem som. Semanas depois, curiosos encontraram a casa novamente abandonada. Mas quem entrava via algo diferente refletido. Uma mulher batendo no espelho, sempre com o mesmo olhar desesperado, sempre presa. E se alguém se aproximava demais, o reflexo mudava, assumia o rosto de quem olhava. Dizem que é assim que a casa escolhe o próximo.